Akatsuki no Yona, um anime que achei incrível e passei a me perguntar por que diabos não teve continuação, mesmo que o mangá seja gigantesco e... Bem, eu achei a história maravilhosa. É uma obra de fantasia no mundo baseado na China antigo, só que ao invés de ser shounen, é shoujo, ou seja, o mangá é publicado para o público feminino, e imagino que seja o motivo da primeira temporada ter flopado, já que no Japão o que faz sucesso mesmo no ramo da fantasia é os shounens, ou dependendo dos seinen também. Mas antes de falar a história dessa obra incrível, quero contextualizar como eu a conheci. Eu a conheci meio que duplamente, porque eu tenho o costume de usar na vida real os brincos da Mau Mau de Diários da Apotecária, mas as pessoas acabam achando serem os brincos do Hal de Castelo Animado. Aí eu resolvi pesquisar personagens dos animes que usam brincos icônicos, e o que ficou em primeiro lugar foram os brincos da Yona de Akatsuki no Yona. Na hora eu ignorei achando que não era nada demais, mas no Instagram eu vi muitas postagens comparando protagonistas femininas dos animes e seus amantes, e o que mais aparecia era a Mau Mau com o Jinshi e a Yona com o Haki. Como eu vi que comparam muito as duas obras, e esse é o único outro anime japonês que eu encontrei onde os personagens usam hanfus, as roupas mais lindas do mundo, tanto que eu até redesenhei meu personagem com hanfu e eu acabei comprando os brincos da Yona porque são lindos. Eu resolvi assistir e entrou pro meu top animes que mereciam continuação, junto com The Grey Mei, Mag, Noragami e o grandiosíssimo Lost Canvas. Mas chega de enrolação, eu sou o Jonathan Rock, um autor de sobrenatural, e se você gosta dos assuntos variados que eu falo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever ou até virar membro para me apoiar financeiramente, que você vai receber os vídeos mais cedo. E que comecemos o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A história se passa em um mundo fictício, no reino de Kouka, baseado na China antiga. O mito de sua fundação afirma que eras atrás desceu do paraíso Hiryu, o dragão carmesim, que se tornou humano para então governá-los. Os humanos, no entanto, o viram como uma aberração e se juntaram para tomar seus poderes. Quando prestes a ser executado por não ter nada a dar para eles, os céus se abriram e desceram 4 dragões do paraíso, se oferecendo para salvar seu companheiro, exterminando aquela raça de pecadores que ousavam atacar seus criadores. Hiryu, no entanto, negou a ajuda de seus companheiros, afirmando que ele era um humano, e mesmo que o odiassem, ele continuaria amando os humanos até sua morte. Como os 4 dragões não queriam perdê-lo e não estavam dispostos a descer do paraíso como ele, decidiram derramar uma gota de seu sangue no corpo de cada um de 4 guerreiros humanos, lhes dando parte de seu poder, o necessário para salvar seu senhor e o ajudarem a erguer o mais grandioso reino daquele mundo. Mesmo depois que o rei Hiryu morreu de velhice, os 4 foram embora vagando pelo mundo com a esperança de que um dia teriam que lutar pela honra de seu senhor mais uma vez. Eras depois, nos dias atuais, nós acompanhamos a princesa Yona, filha única do imperador Eru, um governante muito controverso pelas suas atitudes extremamente pacifistas, onde preferia negociar com os outros reinos cedendo partes de suas terras do que guerrear sofrendo diversas perdas. Enquanto uns admiravam seu pacifismo, outros o criticavam como o rei covarde que estava levando o reino à decadência por não ter coragem de guerrear. Nós vemos que a princesa Yona sempre foi uma menina muito mimada e mesquinha, como é de se esperar de alguém em sua posição, e desde criança sempre foi muito próxima de 2 meninos. O primeiro é Haki, o herdeiro do clã do vento, um dos 4 clãs nobres que servem o rei fornecendo seus guerreiros, por isso ele acabaria por se tornar o guarda-costas pessoal da princesa. E o segundo menino é Suwon, seu primo, filho do irmão mais novo de seu pai que morreu há alguns anos. Enquanto Haki sempre foi um jovem extremamente sério e mal-humorado, implicando com a princesa como se não tivesse o mínimo respeito por ela, tendo que aguentá-la contra sua vontade por causa de seu posto, o primo Suwon sempre foi alguém muito gentil, doce e fofo, não só com ela, mas com todos. Por se darem tão bem, Yona se apaixonou por ele, o que era conveniente para todos, já que todos achavam que realmente era melhor ela se casar com seu primo, já que como herdeira do reino, quem se casasse com ela acabaria sendo rei, incluindo logo antes de seu aniversário de 16 anos, quando já estava na idade para pensar em um casamento, Suwon entregou para ela um enfeite de cabelo de forma muito parecida com o Jinshi com a Mau Mau. A diferença no caso é que aqui o cabelo tinha um significado a mais, já que em um mundo onde o padrão de beleza é ter cabelos pretos, sedosos, retos e sem volume, Yona sempre viu uma monstruosidade à sua juba de leão, seus cabelos vermelhos ondulados extremamente volumosos que não conseguia arrumar de jeito nenhum. Ouvir Suwon falar que achava o cabelo dela a coisa mais linda e dando enfeite de cabelo era algo que mexia com seu coraçãozinho.
A paz teria se seguido, porém Yona encontrou seu pai sendo assassinado pelo seu primo Suwon. Mesmo que já tivesse destinado a ser rei, ele não queria de jeito nenhum ser aliado do rei covarde ou dividir o poder com a filha dele. Por isso Suwon decidiu tomar o poder à força, matando quem pudesse atrapalhar. Quando mandou seus homens matarem a princesa Yona, ela foi salva pelo seu guarda-costas Haki, conhecido como o guerreiro mais mortífero do reino. Os dois mal conseguiam acreditar que o menino de coração puro que cresceu com eles, quase como se fossem irmãos, de repente tinha feito uma monstruosidade dessas, mas não tiveram o que fazer além de fugir da capital, enquanto Suwon se tornou o novo rei, afirmando que tanto o antigo rei quanto a princesa tinham morrido e Haki tinha desaparecido, não dando mais detalhes, deixando para o povo que fizesse suas teorias por si mesmos. Nós acompanhamos então as jornadas desses dois por aquele reino, aprendendo mais sobre a sua política, já que fora a capital imperial, os 4 principais centros urbanos são os 4 clãs nobres que servem ao rei e que são nomeados com os 4 elementos. Como o clã do vento é o clã ao qual Haki pertence, eles são os principais aliados do nosso grupo, e como o clã do fogo são os militares que mais pesadamente tentam exterminar os inimigos do imperador, eles são os principais inimigos do nosso grupo. Então ver os personagens vagando em um mundo assim foi o que mais me lembrou de Avatar, além de Aang, além é claro de também ser um mundo baseado na China antiga. Também me lembrou um pouco Inuyasha, no quesito de acompanhar um grupo viajando, onde a protagonista feminina tem que aturar o cara mal-humorado que luta por ela e acaba servindo como o principal lutador do grupo, ao mesmo tempo que tenta se fazer de mal para não admitir seus sentimentos românticos pela menina. Eu acredito que um dos principais pontos sobre essa obra é o foco no desenvolvimento da personagem principal. Eu acredito que isso foi feito de propósito, exatamente para ser o que mais chama atenção na história, pois nossa protagonista realmente é apresentada como uma princesinha mimada, indefesa e preocupada com coisas frívolas como seu cabelo. Depois nós a vemos passar pelo choque de realidade ao ver seu pai ser morto e a pessoa em que ela mais confiava traindo. Ela passa pelo seu momento de fraqueza enquanto estão fugindo e após isso que ela começa a evoluir como personagem. Tipo, mesmo quando ela se torna determinada a seguir adiante sua jornada, ela ainda começa como uma menina fraca que precisa ser protegida. O próprio Haki fala que ela é um fardo que ele tem que carregar, o que é muito irritante. Então o foco da história acaba sendo exatamente o desenvolvimento, dela estar cada vez tomando mais coragem de tomar a frente, arranjando jeitos de resolver os desafios. Querendo ou não, ela é uma personagem fraca fisicamente, então ela vai principalmente tomando coragem de se pôr em perigo, desafiar as pessoas, negociar, ludibriar e até iludir alguns homens meio gados para fazer o que ela quer. Além, é claro, dela passar a treinar arco e flecha, o que se tornaria sua especialidade. Com o tempo, aquele enfeite de cabelo passou de uma promessa de amor para uma promessa de vingança, de que ela retomaria o trono que lhe era de direito. Essa evolução por si só é um dos maiores diferenciais dela em relação a Mau Mau de Diários da Apotecária, a qual todos nós somos apaixonados por seu jeitinho único, de ser fofa e obcecada por venenos ao mesmo tempo, que é uma gênia fria e calculista. Só que se formos analisar, veremos que a Mau Mau é uma personagem que já foi entregue pronta, com tudo o que precisava para ser amada, tanto que em 15 novels, em vários anos de vida da personagem, ela não evoluiu em quase nada como pessoa. Todo mundo está tão focado em ver o romance evoluindo, que mal percebemos que a personagem em si não evoluiu nada como pessoa, sendo exatamente igual era no começo. Diferente, por exemplo, do Jinshi, do Basen, do Rikuson, da Lishu e assim por diante, que eles mesmos amadureceram muito durante a história, melhorando seus defeitos. Mas eu acho que eu falei demais de Apotecária, vamos voltar a falar de Akatsuki no Yona. Uma das primeiras paradas que esses dois fizeram, e que se tornaria o seu ponto de partida após algumas viagens sem rumo, aconteceu após serem atacados pelo Clã do Fogo, e eles foram salvos por um jovem médico e o sacerdote que o criou. Detalhe que foi nesse ataque que a Yona se soltou de seu inimigo cortando o próprio cabelo, numa cena quase igual a Sakura de Naruto, e que acabaria por se tornar a primeira vez que tomou atitude, incluindo por algum motivo essa cena deles caindo do penhasco nas árvores em formato chibi, foi um estilo que me lembrou muito Mau Mau e Jinshi. Mas voltando, eles acabaram sendo salvos e cuidados por Yun, um menino que entendia bastante de medicina e um monge andarilho que vivia com ele, chamado de Iksu, e esses dois entrariam para o elenco principal.
A história deles mostra que Yun originalmente era uma criança órfã, vivendo sozinho em um vilarejo muito pobre, roubando comida para sobreviver, até conhecer e fazer amizade com o sacerdote Andarilho e decidir segui-lo, até se estabilizarem naquela casinha na floresta. O sacerdote reconheceu que se Yona realmente era herdeira, o melhor que ela deveria fazer era buscar os 4 guerreiros dragões que lhe deviam obediência, contando então que suas andanças, ele encontrou o vilarejo onde vivia o dragão branco, e portanto é para lá que deveriam seguir primeiro. Yun os acompanhou em sua viagem, sendo o cozinheiro e apotecário do grupo, e ao se aproximarem do isolado clã do Dragão Branco, já foram emboscados pelos guerreiros do clã, que só não os mataram por reconhecerem a chegada da pessoa de cabelos vermelhos, aguardada há século. Enquanto eram guiados até seu líder, eles entenderam como as coisas funcionavam ali, pois o sangue do Dragão Branco, que dá o seu poder e o seu posto, passa de geração a geração dentro do clã de herdeiros do primeiro com esse poder. Por isso a pessoa do clã que nascia com a habilidade era reverenciada como seu rei. Obviamente, como se espera de um shoujo onde a protagonista tem um harém, o dragão branco atual era nada menos que um jovem bonitão de 20 anos que automaticamente se apaixonou pela Yona e se ofereceu para lutar em nome de sua alteza. Foi uma mistura de gado pela menina por quem se apaixonou com o espírito de lealdade de servir e proteger a sua alteza, tendo a explicação de que realmente o sangue de dragão faz com que eles tenham o instinto natural de lutar pelo seu dragão vermelho. E esse espírito desperta ao ver os cabelos vermelhos da princesa. Bom, não demorou nem um pouco pro Hack e pro Dragão Branco começarem a viver brigando pela atenção da Yona, que é muito sonsa, então fica pensando, nossa, homens são tão imaturos, e estão sempre procurando motivos para brigar, competir e se comparar, sem perceber que eles ficam brigando para ver quem é melhor, por gostarem dela e tentarem chamar a atenção dela e... Bom, só um poderia tê-la, né? Eu acabei não explicando, mas o poder do dragão branco é que a mão dele é uma garra de dragão, que além de crescer é extremamente forte. Então tipo, essa obra até tem coisas sobrenaturais, mas são poucas e não esperem nada de muito chamativo, só habilidades bem pequenininhas, porque assim humanos normais como o Hack com sua alabarda e a Yona com seu arco e flecha ainda conseguem lutar contra alguém que tem algum poder. Se bem que poder mesmo é só os 4 dragões mesmo que tem, e é algo tão sutil que a história seguiria igual sem isso. Mas continuemos. Os dragões têm um certo instinto de sentir a presença uns dos outros, o que os levou a deixar o dragão branco com seu guia em busca do dragão azul. Essa aventura foi bem maior e mais complicada, porque logo o grupo se viu em um vilarejo, onde todos pareciam mal-humorados, e uma grande parte deles usavam máscaras. E além de repudiar a Yona e o dragão branco, eles afirmavam desesperadamente que não havia ali nenhum dragão, mesmo que o dragão branco afirmasse que ele sentia a presença de seu semelhante. Eles tiveram que procurar bastante enquanto eram repudiados pela população, até entenderem que ali o tratamento deles, quanto ao seu dragão, era o exato contrário do que acontecia com o dragão branco. Eles viam como uma maldição o fato de que sempre alguém ali nascia com os abomináveis olhos, e eles não podiam matar o usuário, porque isso só faria com que nascesse outro logo depois. No caso, o atual dragão azul era tão mal visto, que quando nasceu a sua mãe se suicidou, e os anciões o entregaram para o antigo dragão azul para cuidar, porque quando um nasce com o antigo ainda vivo, o poder vai passando de pouco em pouco. Então desde criança o dragão azul via o seu pai adotivo ser tratado quase como um animal, uma fera na coleira que era mandada para atacar qualquer ameaça ao vilarejo. E o quanto mais a visão do garotinho crescia, a cada vez seu pai adotivo via menos, até o ponto que ficou completamente cego e caiu morto no chão, deixando o garoto sozinho. O seu poder era dito na lenda como tendo apenas um olhar capaz de atingir grandes distâncias, porém as pessoas do vilarejo, todos descendentes do primeiro dragão azul, afirmavam que o olhar dele tinha o poder de paralisar amigos e inimigos. E por isso era uma maldição tão temida. Ao, o antigo dragão azul, afirmava ao atual que nunca deveria usar algo tão abominável em outros seres humanos, mas mesmo assim quando os soldados vieram atacar o vilarejo e ele não tinha mais o seu pai adotivo para lutar com espadas, o garotinho não teve escolha. Não sabemos exatamente como esse poder funciona, apenas o vimos entre os cadáveres afirmando que nunca mais usaria algo tão terrível, e nos foi dito que por causa do tanto de mortes, o vilarejo chamou a atenção dos militares, que mandou mais soldados, e por isso eles tiveram que fugir e se refugiar nas cavernas onde estavam vivendo até hoje, aumentando ainda mais o seu ódio pelo garoto, que teve que vagar sozinho pelo vilarejo subterrâneo até os dias de hoje.
Quando Yona finalmente o encontrou, ele era um ser tão traumatizado que ao sentir o impulso amoroso em relação à sua princesa, apenas ficou aterrorizado, a vendo como uma ameaça, já que além dele não saber o que era amor, ele também não sabia da história de que devia lealdade a um rei. Esse arco termina com eles fugindo nas cavernas, daqueles aldeões que queriam matá-los por serem aliados da sua aberração. Mas com o deslizamento de terra, todos ali ficaram presos, e os aldeões começaram a chorar que era horrível viverem amaldiçoados, que sempre que iam ter um filho, temiam que pudesse ser a próxima aberração. O dragão azul tomou a frente do grupo, encontrou um caminho para saírem, salvou os aldeões que o odiavam e aceitou ir embora com os nossos protagonistas, para que aqueles preconceituosos não tivessem mais que lidar com ele. O dragão azul tem uma personalidade meio única no grupo, que é a consequência da fobia social que se desenvolveu pela sua infância traumática. Ele é alguém bem quieto e distante que só fala o mínimo, porém ainda é bem fofinho querendo brincar com os animaizinhos e tal. O próximo arco com certeza foi o maior do anime, que só adaptou os primeiros arcos do mangá. Mostrou a história de quando o grupo chegou em uma cidade portuária, onde supostamente deveria estar o Dragão Verde. Este, no caso, era um galã mulherengo, que fazia parte de uma tripulação de piratas. Sua habilidade é que ele tinha as pernas do dragão, o que o faziam saltar extremamente alto. Como ele está sempre de calça, é deixado ambíguo se suas pernas têm a aparência de pernas normais ou têm uma aparência diferente por serem de dragão, como acontece com o braço do dragão branco e os olhos do dragão azul. No caso do dragão verde, essas pernas lhe davam muita vantagem nas batalhas navais, já que graças a elas, ele pulava de navio em navio mesmo a grandes distâncias, sendo até conhecido como o pirata voador. Pode ser só coisa da minha cabeça, mas esse cara aqui me lembrou completamente o Sanji de One Piece. Diferente de outros, ele não vivia em um clã de descendentes do primeiro Dragão Verde. Aquilo era uma cidade normal a qual ele tinha ido em seu trabalho de pirata. E ele até mesmo cita que quando era criança, era cuidado pelo antigo Dragão Verde, mas não é citado de onde eles vieram e como as coisas funcionavam lá. No caso, quando ele se encontra com a Yona, ele tem uma reação diversa em relação aos outros, já que também passa por aquele amor à primeira vista, mas ele prezava completamente pela sua liberdade de fazer o que quiser sem se comprometer com nada, então a sua reação foi de negar seu compromisso com a princesa, já que ele não era obrigado a responder por uma promessa feita por um ancestral sei lá quantos séculos antes, aí meteu o foda-se. Nosso grupo de protagonistas acabou fazendo amizade com a tripulação de piratas, onde ele faz parte, sendo eles um amontoado de homens liderados por uma capitã mulher, que mesmo sendo rigorosa, parece ser a única figura materna que o Dragão Verde teve. Eles eram piratas bonzinhos, ou seja, eles só atacavam e saqueavam piratas ruins, e estavam naquela cidade em busca de combater um esquema de tráfico de mulheres para outra nação. O nosso grupinho obviamente resolveu ajudá-los nessa missão, e quando a velha questionou no que cada um poderia ajudar, já que eles tinham um bom apotecário, alguém com super braço, alguém com uma supervisão, um grande lutador de alabarda, a única ali que não tinha nenhuma habilidade especial para oferecer era a Yona. Para garantir que ela não seria um fardo, a capitã lhe mandaria um teste. Os amigos dela até tentaram protestar que ela deveria ser aceita no esquema, só por ser a princesa deles, mas a Yona disse que não tinha nada disso. Ela mesma só queria participar se pudesse provar sua utilidade e coragem, e por isso foi mandada na missão de buscar ervas que cresciam no meio de um penhasco pro mar. Quando essa cena aconteceu, até questionei que ela poderia ter falado que ela era uma arqueira, porém acredito que como ela só estava treinando há alguns dias, ela não se considerava boa o suficiente para oferecer essa habilidade, além de que ela e a capitã vivenciavam a mesma experiência de ser uma mulher sozinha no meio de um amontoado de homens lutadores, então mesmo sem palavras, elas se entenderam perfeitamente que uma mulher só pode ir para o campo de batalha se ela provar ter a coragem e esperteza para se virar. Durante toda a missão de coleta, o Dragão Verde, com sua habilidade de pular, esteve observando de longe para garantir que ela iria coletar as ervas. Ela até conseguiu, porém quando ela estava voltando ela caiu, se segurou nas pedras e começou a chorar falando pro Dragão Verde não ajudá-la, que ela teria que fazer tudo sozinha, mas mesmo assim ela não conseguiu se segurar e o Dragão Verde teve que salvá-la. Na volta ela até fala pra capitã que irá tentar de novo ir pegar mais erva, porque falhou em realizar a missão de buscar sozinha, mas a capitã falou que não precisava ir de novo, porque mesmo que tenha tido ajuda na volta, a missão só incluía ir sozinha e isso ela tinha conseguido perfeitamente. Incluindo nesse ponto, aconteceu uma cena muito fofa que o Haki encontrou Yona,
tentando tirar os espinhos das mãos com uma agulha. Então ele ensina pra ela um método melhor, derramando mel nas mãos dela, que supostamente assim os espinhos sairiam sozinhos. Porém ele não conseguiu aguentar a tentação e quando percebeu estava lambendo o mel da mão dela. E a Yona puxou a mão envergonhada, toda corada e foi embora. A verdade é que por mais que ele use seu mau humor para cobrir seus sentimentos, ele se sente sim muito tentado pela sua amada. E por isso às vezes acaba não resistindo à tentação de demonstrar algo assim, tentar tirar uma casquinha, sabe? Algo que eu achei um pouco parecido com o Genshin de Diários de uma Apotecária. Enquanto investigam, descobriram que o governador daquela área estava usando de propostas de emprego para atrair mulheres bonitas da cidade portuária e prendê-las para que em algum dia específico pudesse levá-las para outra nação. Eles descobriram que noite seria essa, porém como ali era um porto extremamente movimentado e o próprio governador teria vários navios indo viajar com ele, seria quase impossível saber em qual daqueles muitos estariam as mulheres. Para resolver isso, a Yona se ofereceu para se infiltrar entre as sequestradas, e assim no navio em que estiver, acender um fogo de artifício chamando a atenção. Porém, como seria muito perigoso uma pessoa ir sozinha, pediram para que alguém a acompanhasse, só que... bem, ela era a única mulher ali no grupo, além da velha que estava fora de jogada. Então acabaram pedindo pro Jun se vestir de garota e... é o momento fanboy do anime. Todo anime bom tem que ter um fanboy. E nesse caso foi o Jun se fantasiando de mulher. Os piratas tudo ficaram dando em cima dele só pela zoeira por acaso. Na verdade os caras tudo ficam pedindo o Jun em casamento na zoeira, mesmo que ele esteja vestido de homem. É o fanboy. As duas meninas, vou chamar desse jeito, se ofereceram para trabalhar na companhia que usava de ofertas de emprego para atrair mulheres para a prisão, onde as mantinham até o dia da viagem. Enquanto estavam presos lá, inclusive, veio ninguém menos que o senhor feudal que estava mandando naquele tráfico para dar uma olhada nas mercadorias, digamos assim, e também querendo ficar com uma das meninas para ele, digamos assim, e a Yona chamou muito a atenção dele por ter aquele cabelão vermelho. Ele disse que era fascinado por aquilo, já que uma vez, visitando a capital, ele viu ao longe os cabelos esvoaçantes da princesa Yona, memória essa que nunca saiu de sua cabeça. Ele perguntou para nossa protagonista se ela era princesa, a qual ela negou falando que era só uma camponesa chamada Arina. E ele ficou bravo porque lhe parecia impossível uma camponesa ter aquele cabelo divino. O Yun tentou fazer um show dando em cima do cara, se oferecendo pra ser a mulher dele e tal, e levou um porradão no estômago, porque ele queria a menina do cabelo vermelho, mas na hora que ele olhou pra ela, a Yona fez um olhar de raiva que assusta até quem tá assistindo, sério, ao ponto que assustou o senhor feudal que a soltou. Ele meteu que não tinha como ela ser a princesa, já que os boatos afirmavam que a princesa morreu. Além de que na sua visão a princesa Yona era uma criatura tão sagrada e mística que não tinha como uma camponesa surda e esfarrapada ser comparada a ela. Ele foi embora e mesmo que as duas tivessem se machucado, a Yona ficou feliz que ele não levou ninguém. Eu acho que detalhar exatamente todas as dificuldades da missão não seria tão legal, então irei mais para o desfecho. Quando estavam no porão do navio no meio da noite, a Yona e o Yun, depois de muito batalhar contra os marinheiros, conseguiram sair pro lado de fora e soltar o fogo de artifício. Os piratas já estavam atacando os outros navios do senhor feudal. O dragão azul viu qual era o navio que soltou o fogo de artifício e o dragão verde já se apressou para pular de navio em navio até lá. Batalha atrás de batalha, nós acompanhamos tanto eles libertando as mulheres, quanto eles indo para o navio principal caçar o senhor feudal. Eles até conseguiram dominar o navio principal. Porém, ao invadir o esconderijo do cara, ele tinha acabado de fugir. Nós até o vemos indo embora em uma canoa, com um baú de dinheiro declarando que iria se vingar contra os piratas. E quando o dragão azul avistou, o dragão verde saltou de navio em navio indo direto para a canoa. Essa cena foi muito foda porque o governador, vendo que o pirata voador se aproximava pelo ar, calmamente pegou seu arco e flecha e apontou, já que não tinha como o dragão verde mudar sua trajetória se já estava impulso no meio do ar. O acertou com uma flecha, o fazendo se desequilibrar e caindo no meio do mar, e quando o verde estava boiando na água, lutando para sobreviver à sua ferida da flechada que recebeu, o governador começou a preparar para dar mais uma flechada, só que dessa vez uma fatal na cabeça. Ele, no entanto, foi interrompido ao ver ao longe, em um navio, o brilho do cabelo vermelho que tanto venerava, esvoaçando e iluminando a noite. Mesmo sujo e machucado, ele não pôde mais negar que ela só podia ser a princesa Yona, que tanto idolatrou, mais grandiosa do que nunca, o olhando com olhos pegando fogo enquanto preparava um único tiro de arco e flecha, que acertou o meio de seu peito e o matou ali mesmo.
Essa cena foi absolute cinema, amigos. Eu realmente fiquei em choque quando eu vi. O tanto de personagens covardes que lutam, mas não tem coragem de matar, e a Yona matou de uma só vez o cara, sem remorso, tá ligado? E ao mesmo tempo que mostrava pro cara que tinha uma ilusão toda ferrada sobre ela, como uma princesinha delicada e indefesa. Pois é, tenha seus planos destruídos e seja morto por essa princesinha delicada e indefesa, seu merda. Como todo bom fim de arco, nós então acompanhamos ao amanhecer todo mundo festejando, comendo e bebendo no porto. O Dragão Verde, por acaso, decidiu entrar pro grupinho viajando com eles. E foi em um momento que a nossa querida Yona estava andando em uma cidade vazia, por todo mundo ter ido festejar, que em uma rua deserta, ela deu de cara com o novo rei Suwon. Antes que ela pudesse reagir, ele a segurou a cobrindo com a sua capa, porque os homens dele haviam chegado. Yona tentou tirar a espada da bainha dele para acertá-lo, mas mais uma vez ele a segurou, porque se os soldados dele a vissem, a matariam, e ele não queria isso. Ela estava desesperada para atacá-lo, mas Suwon disse que não podia morrer ainda, porque tinha um objetivo a ser realizado. Ele a soltou e foi embora com seus soldados, porque tinham ido para aquela cidade, especificamente para acabar com o tráfico de mulheres. Mas como visto, os piratas já tinham terminado. Ali sozinha, Yona chorou e se desesperou porque no momento que finalmente teve a oportunidade de se vingar, ela não conseguiu, e o mais irritante é que o Suwon continuava agindo como a pessoa boa que ele sempre foi, mesmo depois da atrocidade de matar o rei, e ela ficou presa em saber qual seria esse objetivo falado pelo Suwon. Depois disso, enquanto o grupinho caminhava pela floresta e todos pararam para comer, um garoto andarilho sujo pediu para comer com eles, e deixaram porque não era nada demais, ao que os 3 dragões olharam assim e pensaram: "É o dragão amarelo!" O garoto então se apresentou como Zeno, um andarilho que ficava de bobeira por aí, então como não tinha nada para fazer mesmo, ele estava suave em entrar pro grupinho. Incluindo todos eles têm nomes, né? O dragão branco é Kija, o dragão azul é Shin'a e o dragão verde é Jaeha. Mas são nomes que, tipo, é mó complicado pra mim lembrar e falar. Tipo, agora eu lembro, mas sair falando é meio estranho. Incluindo, pra eu não ficar falando 15 dragão a cada frase, vou começar a me referir a eles apenas pelas suas cores. Menos o Zeno. Como o nome dele é legal, eu vou chamá-lo só de Zeno mesmo. E por acaso a lenda dizia que ele deveria ter um corpo super resistente. Algo que se provou meio estranho quando o Hack deu um socão nele e o machucou. Ele parecia ter um corpo completamente normal, incluindo falaram que o corpo do Hack era a coisa mais resistente que existia. Aí ele resolveu usar falando: "Ah, eu que sou o dragão amarelo, mantive isso em segredo durante todo esse tempo." E aí o branco disse: "Você estaria mais pra um dragão negro." E aí o Hack gostou falando: "É, isso aí, eu sou o dragão negro." Na tradução do mangá está dragão maligno, mas acho que vocês entenderam. Mesmo que o Hack esteja sempre com cara de bravo, é normal ele falar umas coisinhas ou outra que zoe com a cara dos outros. Ele é um humano comum e é o mais forte do grupo, só lembrando, então faz zoarem que ele deve ser algum dragão escondido, mesmo que não seja. Tanto que apesar dele ser um soldado que sabe usar diversas armas, a arma principal que ele sempre usa é a desgraça de uma alabarda. Simplesmente a arma branca mais mortífera que existe e ao mesmo tempo mais pesada pro corpo, já que ela pega um balanço desgraçado. Tá entendendo? Depois de terem realizado a missão de reunir o grupo, eles voltaram para a casa do sacerdote, que seria tipo o quartel-general deles, onde a Yona questionou qual seria a próxima missão. E o pessoal falou tipo: "Ué, você é a princesa, você que manda. Vai dizer que você reuniu a gente só pra te proteger. Bora invadir o castelo e tomar o trono pra ti." Ela então decidiu outra coisa. Ela disse que passou a vida inteira dentro do castelo, no luxo, e portanto nunca tinha visto o quanto as pessoas viviam dificuldades nos vilarejos. Então agora que ela estava conhecendo o mundo, ela não queria voltar tão cedo para aquele posto. Ela queria continuar lutando para fazer do reino de Kouka um lugar melhor, e os outros a ajudariam nisso. A estratégia que eles criaram foi a de se tornarem um bando de bandidos que roubariam os militares e botariam medo nos vilarejos, declarando que estes seriam seus territórios. Tomar o controle dos vilarejos através do medo e declararem que eram bandidos era a chave para que, mesmo ajudando os aldeões, os militares ainda vissem os aldeões como vítimas de bandidos e portanto não colocassem a culpa neles, como aconteceria se por exemplo fossem aliados. O engraçado é que da primeira vez que eles tentaram tomar um vilarejo expulsando os militares, eles começaram uma confusão super engraçada porque é shounen e shoujo, então eles se atrapalham e fazem palhaçada, então quando perceberam, eles ficaram conhecidos como o Dragão Maligno e o Bando Faminto e Feliz. E eles aceitaram esse nome e
É muito idiota, porque no anime, tanto na introdução quanto naquele último episódio, nós vimos aquele grupo atacando os militares, dando uma de fodões e tal, impondo medo, e no mangá, na real, é um bando de adolescentes idiotas fazendo merda, só isso. Isso já deveria ser esperado de um mangá anime juvenil, né? Nesse meio tempo, nós temos, por exemplo, várias cenas da Yona querendo aprender a lutar de espada, algo que até é mostrado um pouco no último episódio, mas não é explorado a fundo. Porque o que acontece é que o Haki se recusa completamente a ensiná-la a lutar de espada. Quando ela questiona os outros, eles explicam que era muito perigoso para uma garotinha, porque mesmo que ela tivesse conseguido treinar com arco e flecha, numa batalha de espadas ela não teria força e tamanho para superar um homem grande e forte. Então o Haki se recusava a deixá-la usar uma espada, porque sempre preferia lutar no lugar dela e ser seu escudo do que deixá-la se colocar em um perigo tão grande. Ela até pediu ajuda para os outros, mas o Azul, que é o espadachim do grupo, é extremamente tímido e portanto não era um bom professor. O Verde, conforme vai pulando de um lugar para o outro, vai atirando facas nas pessoas, então ele até deixou a Yona treinar com uma de suas facas. Uma coisa que aconteceu nesse meio tempo é que enquanto ela dormia ao lado do Haki, ela viu que ele tinha pegado no sono e se esgueirou para pegar sua espada, ao que o soldado super treinado já acordou subindo em cima dela, porém confiante, falando que se era para ela subir em cima dele enquanto dormiam, devia fazer isso de um jeito mais sexy. Essa cena aqui, por algum motivo, é muito semelhante à cena do Jinchi da Mau Mau. Vocês podem reclamar de eu ficar comparando toda hora, mas será mesmo que qualquer semelhança é mera coincidência? Eu acho que é semelhança demais. Eu não entendo como é que a Yona vê isso na inocência, porque o Haki faz na malícia mesmo. Depois disso, a Yona conversou com o Haki, implorando por ele ensiná-la a manejar uma espada, ao que ele ficou bravo falando que ela era sua senhora, ela nunca deveria baixar a cabeça para um súdito. E quando ela perguntou o que ela precisava fazer para convencê-lo, ele disse que bastava ordenar, já que sendo a alteza dele, ele não teria escolha além de obedecer. Quando ela estufou o peito e ordenou ao Haki que a ensinasse a lutar de espada, ele se ajoelhou dizendo que o faria. Essa cena é foda porque, no geral, os dragões a tratam como Vossa Alteza e Princesa por causa da lealdade que devem a ela. Mas o Haki, tendo sido criado ao lado dela quase como irmãos, nunca demonstra essa submissão, já que normalmente a vê só como uma garotinha mimada e mesquinha, e a trata assim sempre implicando com ela e sendo desrespeitoso e tal. Por causa disso, acaba tendo muito peso finalmente ver ele se ajoelhando e a reconhecendo como sua alteza. E eu sinto que é muito mais por ele estar começando a respeitá-la do que por ser a filha do rei, já que sinceramente o Haki do começo, que ficava implicando com a Yona princesinha, nunca faria isso. Durante esses domínios de território, nós vemos algumas aventuras, por exemplo uma que eu achei bem relevante. O grupo tinha ido dominar o vilarejo à frente e deixaram a Yona e o Azul cuidando do vilarejo onde estavam. Incluindo o Zeno pediu para ficar com eles, mas os outros brigaram que o Zeno era o mais inútil do grupo. Ele só ficava correndo por aí, pulando, dançando e brincando. Como ele não tinha demonstrado nenhum poder místico, os outros queriam levá-lo para a batalha para ver se treinando ele conseguiria despertar algo. Enquanto a Yona e o Azul passavam tempo juntos, foi quando bandidos reais chegaram no vilarejo. Desceram a porrada no Azul e tentaram levá-la como refém. Nesse momento a gente vê o Azul tão desesperado para salvar sua alteza, ao ponto de que finalmente ele libera o seu poder ocular que todos diziam fazer mal aos outros. Esse momento foi tenso porque ele não necessariamente paralisa as pessoas como pedra. O que acontece é que as pessoas à volta são tentadas a olhar nos seus olhos e se tremer de medo vendo um dragão monstruoso, paralisadas de pânico e até perdendo a consciência. A liberação da maldição fez o dragão azul perder o controle, sendo tomado por todos os traumas e sentimentos ruins que já lhe assolavam, ao ponto que só voltou assim porque a Yona olhou no fundo dos olhos dele e fez mau discurso de protagonista de que ele era importante para ela e não precisava se culpar, porque tudo ficaria bem e assim por diante. Quando o Azul retomou o controle, ele perdeu a consciência completamente, sendo que quando o resto do grupo voltou, o Yun teve que cuidar dele, que estava quase em coma. Nós também aprendemos, por exemplo, o contexto daqueles vilarejos extremamente pobres. Basicamente, eles ficavam na região dominada pela Tribo do Fogo, cujos nobres e militares obviamente viviam na capital do fogo. Tipo, existem 4 capitais das 4 tribos nas 4 regiões, e só uma capital real de todo o reino de Kolka, cujo povo é normalmente chamado de Tribo do Céu.
O que acontece é que na região da Tribo do Fogo, o clima é bem ruinzinho, então a terra precisa de muito trabalho para render, já que, por exemplo, o arroz precisa de bastante água e eles precisavam levar água para as plantações. O que acontece é que os vilarejos não têm gente suficiente para trabalhar nas plantações, já que os homens saudáveis são sempre levados para a capital para virarem militares, deixando nos vilarejos suas mulheres, crianças, velhos e doentes. Então tinha pouca gente para trabalhar na terra, e o quanto menos a terra rendia, menos gente saudável tinha, e consequentemente a terra ficava ainda mais infértil, e a pouca comida que conseguiam plantar, e a pouca comida que conseguiam tomar, era tomada pelos militares como impostos, criando assim uma bola de neve, onde os vilarejos ficavam cada vez com menos comida, enquanto só a capital do fogo usufruía de recursos completos. A Iona e o grupinho dela tentavam roubar os militares e caçar para arranjar comida para os moradores, mas ainda assim era pouco, por isso inclusive eles estavam sendo chamados de bandidos famintos e felizes. Depois disso nós vemos um arco até que meio grande que me fascinou demais, atingiu meu coração. Eu não sei se vocês lembram, mas existe um personagem chamado de Taejun, que eu esqueci de citar porque achei que não teria importância, mas acabou tendo. Ele é o segundo filho do líder da Tribo do Fogo, e sempre foi completamente apaixonado pela Iona. Tanto que quando ela e o Haki estavam fugindo sozinhos, foi ele e seus homens que os atacaram, com o objetivo de matar o Haki e sequestrar a Iona. Porém, quando ambos caíram do penhasco, todo o reino ficou acreditando que tinham morrido. Atualmente, a gente acompanha o Taejun, extremamente depressivo e arrependido por tudo que fez, acreditando que ele que deveria ter morrido e não a Iona. Foi então que, enquanto vagava com seus militares para um vilarejo pobre, eles sempre dando a desculpa de que precisavam colher os impostos para manter o exército para proteger o país, eles foram atacados pelo grupo de bandidos que a gente conhece. Ele até implorou pro dragão branco matá-lo logo, que ele merecia, mas ele ouviu a voz da Iona ao longe, e antes de conseguir ir atrás, foi derrotado pelos outros. Quando ele acordou com seus militares, ele estava desesperado para procurar a Iona, não sabendo se tinha sido só uma alucinação da sua cabeça, mas ainda assim tendo esperança. Então os avisou que iria se vestir de camponês para se infiltrar nos vilarejos pobres e procurar o grupo de bandidos. Nesse momento, por exemplo, seu colega nerdão colocou em sua mochila um fogo de artifício avisando que quando encontrasse o bando, era só soltar aquilo que os exércitos iriam. O cara já estava inventando fanfic de que se a Iona estivesse viva, ela deveria ter sido sequestrada pelo grupo de bandidos, então ele iria salvá-la para se redimir pelo que fez no passado. A partir disso, nós vemos ele andando por aí, no bairro pobre, conhecendo as pessoas famintas, e até os bandidos que ele tanto procurava e que eram pessoas legais no fim das contas, com ênfase em uma cena que encontrou o Zeno brincando com as crianças, e como ele estava muito pálido, ofereceram para ele uma tigela de sopa de gengibre como remédio. Como o riquinho mimado que era, ele ficou com nojo e derramou a sopa no chão, e nessa hora o Zeno já se jogou pegando a sopa com as mãos e gritando para trazer outra tigela, e colocou lá para as crianças beberem. Ele explicou que ali a comida é muito valiosa, aquelas crianças mesmo não tinham comido nada o dia todo, então não poderiam deixar uma gota ser desperdiçada. Depois disso, Taejun continuou vagando à noite no vilarejo, notando o quão diferente era da capital do fogo, que era iluminada, quente e barulhenta. Ali era todo escuro e silencioso, e ele estava morrendo de frio, por isso que antes de desmaiar, ele conseguiu encontrar uma fogueira e correr para se esquentar, dando de cara com ninguém menos que o Haki. Nesse momento ele entrou em choque de que o Haki o mataria, já que ele tinha os caçado meses antes, mas percebeu que se o Haki que caiu do penhasco ainda estava vivo, isso significava que realmente a Iona poderia estar viva também. E o resto do grupo chegou questionando quem era ele, já o acusando de ser o segundo príncipe do fogo, e ele falando que era só um camponês e no susto ele tentou pegar a sua bolsa e ir embora, e o fogo de artifício caiu na fogueira, subiu e explodiu no céu. No susto, todo o grupo de homens já o segurou contendo e viram que lá longe o exército estava vindo em direção do vilarejo. Enquanto Taejun gritava para soltá-lo que ele tinha deixado o fogo de artifício cair por acidente, todos ali o acusaram de estar chamando os exércitos, e independente se fosse de propósito ou por acidente, teriam que usá-lo como refém e moeda de troca para sobreviverem. E foi nesse desespero que mais uma vez ele ouviu a voz da Iona chegando, e ao reencontrá-la, ele caiu aos seus pés chorando de felicidade, falando que independente do que fizessem com ele se sentia a pessoa mais feliz do mundo em saber que ela ainda estava viva, e faria de tudo para ajudá-la e seu grupo.
Depois de uma conversa que apelou bastante pro emocional, Yona resolveu confiar nele e mandou que o soltassem, e ele correu adoidado em direção ao exército, chegando lá e gritando adoidado que foi um engano, que ele vasculhou o vilarejo inteiro e teve certeza que os bandidos não estavam lá. Ele simplesmente tinha deixado o fogo de artifício cair por acidente em uma fogueira. Assim ele conseguiu convencer o exército a recuar. Quando acordou na capital do fogo, ele se sentia a pessoa mais feliz do mundo, enquanto tomava o seu café da manhã sabendo que a princesa Yona estava viva e feliz, então não precisava mais se condenar por ter acabado com a vida dela. Só então que ele começou a pensar que o pessoal daquele vilarejo não tinha comida. Então o que será que a princesa Yona comia? Pensando bem, ela estava muito mais magra do que na época que vivia no palácio. Então, usando mais uma vez o pretexto de ir investigar, ele se vestiu de camponês, colocou o máximo de comida em sua bolsa e levou para o vilarejo, conseguindo se tornar amigo da Yona e seu grupo, enquanto distribuía comida aos pobres. A partir disso, acompanhamos ele sempre tentando ir para os vilarejos ajudar as pessoas, levando comida, aprendendo sobre os problemas da terra e como cultivá-la, cuidando dos doentes e assim por diante. Que além de ajudar os pobres dos vilarejos, também convence os militares a pararem de serem abusivos e os ajuda a se reconciliarem. Ele ajuda tanto o povo que chega um ponto que a Yona fala que ele está sendo muito melhor para aquela região do que o grupo de bandidos dela e resolve confiar aqueles territórios a ele, enquanto vão embora para mais uma jornada. Que jornada seria essa? Bom, o Yon tinha uma teoria sobre o Império de Kai. Um império que fica no norte do reino de Kulka, cujo habitat era bem parecido com o da Terra do Fogo, porém cujo clima era ainda mais difícil e a terra mais infértil. Ou seja, basicamente ele acreditava que como não sabia absolutamente nada sobre a culinária do Império Kai, mas sabiam que eram ricos, era muito provável que lá tivesse algum tipo de plantações que crescessem nesses ambientes difíceis, e portanto iriam investigar e buscar sementes para trazer para a região do fogo. Antes de falar sobre essa viagem ao Império de Kai, eu acho que chegou a hora de falar sobre algumas aventuras que aconteceram em paralelo a tudo isso, e que vão ter importância nos próximos arcos, então é melhor eu já contá-las. Uma delas é uma aventura do Suwon, que aqui no mangá acontece mais ou menos nesse ponto da história. Porém, como acontece em paralelo em todas essas aventuras, o anime resolveu adaptá-la ali no meio dos seus acontecimentos. Também nós temos outras aventuras paralelas de capítulos extras que acabaram virando episódios OVAs. E, bom, já tá meio na hora de falar sobre, não é? Nesse arco das aventuras do Suwon, nós vemos o chefe da tribo da Terra mal-humorado, porque ele quer guerra a todo custo. Ele sempre foi super fã de guerra, batalhar e tudo mais. Porém o rei pacifista Iru passou os últimos anos sempre impedindo isso. Ele tinha dúvidas se agora, com a troca de reis, finalmente ele conseguiria chamar seus homens para a batalha, pois Suwon era o filho do irmão mais novo do rei Iru, conhecido como o Guerreiro Feroz, o maior general militar que o país já teve, tanto que principalmente guerreiros e militares como o líder da terra sempre clamavam que o pai de Suwon deveria ser o rei ao invés do pacifista rei Iru. Porém, quando o pai de Suwon morreu, todos não tiveram escolha, além de aceitar o rei pacifista. Por isso, atualmente, recebendo a visita do rei Suwon, o líder da terra estava torcendo para que este seguisse os passos do pai, algo que a atitude dócil e gentil de Suwon fazia parecer bem improvável. O líder da terra explodiu de felicidade quando disseram que Suwon planejava uma guerra, mas ele foi lá e disse que na verdade era um jogo de guerra, uma guerra de brincadeira entre o grupinho dele e o grupinho da terra, um esporte, sabe? Eles então prepararam a arena, onde basicamente os dois times lutariam tentando quebrar os pratos nas cabeças deles. A batalha foi até que bem grande, mas o Suwon terminou perdendo a partida de propósito. Mas esse jogo fez o líder da Terra passar a respeitá-lo por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele mostrou que mesmo sendo extremamente dócil, no fundo ele era sim um guerreiro corajoso e determinado. Em segundo lugar, porque ele bolou uma estratégia dos jogadores usarem joias que chamassem atenção. Joias que na verdade eram bijuterias feitas de pedras da tribo da terra. Como havia milhares de pessoas assistindo jogos, eles ficaram querendo comprar aquelas bijuterias e os lucros da tribo da terra subiram às alturas. Havia até comerciantes de outros países na plateia, tanto que o Suwon até apresentou a um desses comerciantes o chá da esposa do líder da terra, que por mais que não fizesse sucesso ali, com certeza faria sucesso no outro país e o comerciante queria comprar muito. Assim, uma rápida visita do rei Suwon foi o suficiente para trazer fortuna à tribo da terra. Fora esse arco adaptado no meio da primeira temporada, nós também temos, por exemplo, 3 episódios OVAs. O primeiro adapta um capítulo extra do mangá, então é canônico.
Nele nós vemos nosso grupinho recém-formado, muito provavelmente, enquanto estavam voltando para casa do sacerdote Iksu. Então eles resolvem ir para uma pousada com águas termais. Tem fanservice da Yona como esperado e, ainda bem, eu agradeço muito, eu gosto disso. E, infelizmente ela é a única menina do grupo pra gente ter fanservice feminino, né? Mas temos bastante fanservice masculino. O que me deixou bravo é que a coisa que eu mais queria ver não foi mostrada, que é as pernas do dragão verde. Já que existe esse mistério, se elas são pernas normais ou tem escamas como o dragão branco tem na sua mão direita. O mais importante dessa aventura em si é que o dragão branco tem vergonha de tirar a roupa, então nos é revelado que o motivo é porque ele tem 3 cicatrizes nas costas de 3 garras. A esse ponto da história o dragão verde já tinha citado que lá na sua aldeia de origem ele vivia acorrentado com o antigo dragão verde, e por isso que fugiu e foi se tornar um pirata. Então o branco meio que era visto pelo grupo como aquele que teve a vida mole, já que por mais que ele fosse obrigado a treinar, ganhando tudo do bom e do melhor. Então ao mostrar essas cicatrizes, nós vemos o outro lado da moeda da história dele. O motivo é porque quando o novo dragão nasce, o antigo vê isso como uma sentença de morte, já que a partir daí ele irá definhar perdendo seus poderes até morrer. Por causa disso existia uma espécie de maldição do ódio passando de geração em geração entre os brancos, onde o antigo, ao ver o novo, sempre era tomado pela raiva e usava as guerras para atacar as costas do novo. Por causa disso, inclusive, ele só podia ver o seu pai com segurança e nunca poderia ter contato físico com ele, já que a qualquer momento ele poderia se descontrolar e atacá-lo de novo. Incluindo existe a cena em que ele, criança, invade o quarto do pai dele e o vê na cama, definhando de fraqueza, e tinha perdido tanto poder que sua mão direita tinha se tornado uma mão normal, e ele só ficava sussurrando por nada. Minhas garras sumiram, eu não sou mais um perigo, será que eu já posso abraçar meu filho? E num momento emocionante, o branco abraçou seu pai e o viu partir feliz. Isso sinceramente foi um flashback bem triste e bem fechadinho que eu gostei bastante. Então nós temos 2 OVAs que mostram a história do Zeno. Um flashback que vai ser mostrado bem pra frente no mangá, porém como já está presente nos OVAs, é melhor já falar ao mesmo tempo que falei da primeira temporada que tá no anime. Nesses OVAs nós vemos o nosso grupinho em sua viagem, todo mundo fica bêbado e todo mundo vai dormir. Enquanto o Zeno dorme, acontece um zoom no brasão de dragão que ele carrega consigo e nós entramos no sonho dele, voltando ao passado enquanto ele ganhou aquele brasão. Nos tempos do fundador Rei Hiryu, os 3 dragões que o acompanhavam nas guerras eram glorificados por todos como os maiores guerreiros do mundo. Porém o quarto, Zeno, era sempre deixado de fora porque além de ser um garotinho magricela, ele também não tinha nenhum poder aparente. A lenda dizia que ele deveria ter ganhado um corpo super resistente, mas não tinha nada disso, era tão comum quanto qualquer outro. Demorou para que ele contasse para seus amigos que quando a lenda dizia que ele tinha um corpo que não se feria por nada, não estava falando exatamente de resistência, mas que qualquer ferida que se abrisse nele se curava rápido. Os outros dragões acharam isso incrível, mas o rei Hiryu ficou completamente aterrorizado. Ele abraçou o Zeno, ele deu seu brasão para carregar consigo para sempre. O tempo passou e quando o rei Hiryu já estava velho e encamado, Zeno era quem cuidava dele e chorou desesperado sobre por que todos adoeciam e envelheciam e só ele não. Foi por isso que o dragão carmesim, que fez de tudo para ter a vida mortal de um humano, teve tanta pena dele quando percebeu seu poder. O dom que Zeno ganhou foi a maldição da imortalidade. Após Hiryu morrer de velhice, os 3 dragões glorificados por seus poderes foram embora, cada um seguindo com a sua vida, enquanto Zeno continuou na capital imperial como sacerdote que aconselhava o novo rei, o filho do rei Hiryu, a comandar a nação. Um dia, quando o novo rei perguntou a Zeno o que fariam porque um exército inimigo estava marchando em sua direção, Zeno falou para não se preocuparem, porque a vontade divina o salvaria. Mas isso era uma mentira. Zeno veio lutar sozinho, enquanto se lamentava porque sentia pelo seu brasão que os outros 3 dragões estavam prestes a morrer de velhice. Ele chorou que todos aqueles que amava, mesmo distantes, mesmo morrendo mais cedo ou mais tarde, todos se reencontrariam no céu, menos ele, e com isso lutou contra o exército inteiro sozinho, pois nem todos os golpes conseguiam pará-lo. Ele se levantava quantas vezes fossem necessárias até seus inimigos fugirem. Essa cena dele lutando, enquanto se lamentava de seu destino, foi tão assustadoramente boa, que eu realmente me perguntei se eu realmente estava assistindo um episódio OVA. Foi melhor que o final da temporada, tá entendendo?
Nós o vemos então vagar sozinho por muito tempo, sentindo que não tinha lugar para ir ou para voltar, já que até mesmo os reis descendentes de seu senhor eram apenas humanos que nem o conheciam mais. Em certo momento, ele até mesmo foi resgatado por uma menina chamada Kaia. Eles se apaixonaram, se casaram, e pouco tempo depois ela morreu doente. Para a vida de um imortal, tudo aquilo foi um piscar de olhos, mas o mais doloroso foi que as últimas palavras de sua amada eram que esperava que se reencontrassem no céu. Ele chorou por saber que não a reencontraria, e voltou a vagar acompanhando de longe as diversas gerações de outros guerreiros dragões. Em certo momento, ainda sozinho, ele lembrou da profecia de que os 4 dragões desceriam à terra, serviriam o rei Hiryu e subiriam de volta aos céus, e então percebeu algo. Mesmo que os outros dragões passassem de corpo a corpo, a sua única diferença é que se mantinha no mesmo corpo. Se os 4 dragões ainda estavam na terra, eles ainda não tinham terminado de cumprir seu dever. Talvez algum dia o rei Hiryu voltaria, e Zeno estava disposto a esperar quanto tempo fosse. E foi só no dia do nascimento da princesa Yona que ele viu nos céus a estrela que simbolizava que finalmente o seu rei tinha reencarnado. Depois de entendermos o contexto desse personagem tão querido, acho que já chegou a hora de voltarmos à história atual dos acontecimentos, mas antes disso eu quero avisar um projeto que vou pôr em prática em pouco tempo aqui no canal. Eu notei que muita gente estava reclamando do quão caro é importar acessórios de cosplay da China pelo AliExpress, ou por outro serviço como a Shopee, então eu decidi fazer uma loja de acessórios impressos por impressora 3D, onde vai ter, por exemplo, os palitos de cabelo de diários de uma apotecária, aquela presilha de flores douradas da Mau Mau, talvez o enfeite de cabelo da Yona e assim por diante. Eu vou tentar focar nesses acessórios pequenos, mas como é coisa da impressora 3D, então seriam de plástico. Então fica por dentro que eu logo trarei mais notícias sobre o andamento dessa loja. Mas agora vamos para os acontecimentos que se seguem no mangá, não é? Pois bem, estamos falando da viagem para o Império de Kai, e para começar precisamos conversar sobre a geografia daquele império. Como vocês podem ver no mapa, o Império de Kai ocupava tanto o norte do Reino de Kouka quanto o oeste, sendo separado no oeste por uma baía de água e no norte por uma cordilheira de montanhas. Incluindo era para lá que o governador que estava traficando mulheres iria as levar. O que acontece é que essas duas áreas do Império de Kai, a do norte e a do oeste, acabaram recentemente se separando, com cada uma sendo governada por uma parte diferente de sua família imperial. Como o nosso grupo já estava na Tribo do Fogo, que faz fronteira com Kai do Norte, então eles nem precisaram viajar muito como eu imaginava que seria. O que acontece é que a fronteira é delimitada por uma cadeia de montanhas, e lá no canto uma planície cuja fronteira é defendida pelos dois lados pelos militares da Tribo do Fogo e os militares do Império de Kai. Por causa disso, nosso grupo claramente iria pelas montanhas, passando por uma ponte de cordas num momento engraçadinho, e logo só precisaram descer um pouco as montanhas para chegar numa pequena região agrícola que séculos antes fazia parte da Tribo do Fogo antes de ser tomada pelo Império de Kai, e portanto ainda tinha uma boa parte da cultura do Reino de Kouka. O engraçado é que quando deram de cara com uma camponesa, ela já ficou encantada com tantos homens bonitões e chamou as amigas dela, e quando perceberam era um amontoado de garotas dando em cima dos caras que andam com a Yona. O que aumentou quando, para encobrir seus traços chamativos, eles disseram que era um grupo de artistas itinerantes. E aí a merda fedeu, só faltava as mulheres se jogarem pra cima dos caras porque eram muito mais interessantes que os chatões da vila. O Verdinho tava fazendo a festa, mas o Hack, você sabe, o Hack só tem olhos pra Yona. O Yun estava notando, no quanto realmente a sua teoria estava certa. Ali o clima era ainda mais difícil que o da Tribo do Fogo. Mas mesmo assim ali todos viviam bem. Tipo, eu falo bem entre aspas, eles não tinham nenhum luxo, mas também não passavam fome como na Tribo do Fogo. Eles tinham o que comer, é isso que eu quero dizer. O chefe do vilarejo contou então que quando aquela região foi tomada pelo Império de Kai, o Império de Kai deu a eles uma planta chamada de semente Isa, para que eles plantassem, e é isso que comem até hoje. No caso, eles não estavam com uma vida tão boa, a ponto de entregar sacos de graça para viajantes, então só se o nosso grupinho comprasse. Porém, como aconteceria o Festival do Fogo e serviriam comida para geral, o pessoal poderia comer um pouco também, e assim experimentar aquela comida. Então galera, eu fiz uma pesquisa extremamente aprofundada sobre o que são essas sementes Isa. Pesquisa aprofundada, como vocês sabem, é perguntar pro ChatGPT, e ele disse que não sabe o que é essa desgraça, tipo, não conhece nenhuma planta chamada semente Isa. Então eu acredito que esse deve ser o nome inventado pela autora para a versão daquele mundo para o trigo ou a cevada ou centeio. Eu acredito nisso por dois motivos.
O primeiro é por causa da aparência, e o segundo é por causa do ambiente. Como a gente viu, o pessoal do reino de Kouka come principalmente arroz, assim como é na China e no Japão. E o arroz é perfeito para um ambiente quente e cheio de água, tanto que na Ásia ele é plantado literalmente dentro da água. E vocês lembram qual era o principal problema da tribo do fogo? Não tinham trabalhadores para levar água para a terra. Então um ambiente frio, seco e com a terra mais dura. O que isso lembra a gente? Europa, onde eles plantavam principalmente trigo. Então eu não sou nenhum especialista no assunto, mas por essa minha linha de raciocínio, eu consigo imaginar qual planta é ideal para qual ambiente. Mas voltemos à história. O Yon pediu para Yona se apresentar durante o festival, porque mesmo tendo dito serem artistas itinerantes, ela era meio que a única ali que sabia danças. Tipo, ela tinha aprendido muita dança no seu tempo de princesa, só que ficava com o pé atrás de fazer isso, porque quando jovem ela se motivava em treinar exatamente para impressionar o seu amado Suwon que... bem, acabou se tornando seu maior inimigo. Enquanto se preparava para o festival, tem uma cena muito engraçadinha, que ela está em uma cabana com as meninas do vilarejo ajudando a se arrumar, e elas começaram a fofocar sobre o quão lindões eram os homens que andam com a Yona, e discutindo sobre qual deles cada uma delas gostava. E aí perguntaram pra Yona de qual ela gostava, já que não era possível ela andar com tantos galãs e não estar apaixonada por nenhum. Elas queriam saber qual já era alvo da Yona, para elas poderem dar em cima dos outros. E a Yona ficou corada, porque ela ficou meio confusa se gostava do Hack ou era só mais um amigo ou algo assim. E por isso respondeu que não gostava de ninguém. E outra menina já falou: legal, então vou me jogar pra cima do Hack. E a Yona já passou um mal de ciúme, mas não teve coragem de admitir. O engraçado é que a gente que acompanha sabe que ela não precisa ter ciúmes porque o Hack só tem olhos pra ela. Isso não é nem brincadeira, realmente existem cenas que o mulherengo do verde chamou o Hack, que se tornou seu melhor amigo, pra irem no puteiro. E o Hack fala que não tá afim, e até a Yona fala que ele pode ir, tudo bem. Mas isso aí é coisa que acontece antes e depois. Agora nós precisamos voltar pro vilarejo, não é? Então, a Yona resolveu fazer uma mudança na sua dança na hora da apresentação. Ela trocou o leque que estava tão acostumada pela sua espada, e todo mundo ficou fascinado por aquela dança com uma espada. Eu não tenho muito o que descrever, eu não entendo absolutamente nada de dança. Mas ao fim do festival, o chefe do vilarejo gostou tanto que deu pro nosso grupinho um saco de sementes Isa, como pagamento pela apresentação. Logo após o festival, uma coisa que aconteceu é que o nosso grupinho de protagonistas avistaram soldados da tribo do fogo, o que virou um questionamento muito grande. O que soldados do reino de Kouka estavam fazendo no Império de Kai? Isso era uma dúvida bem grande, principalmente quando viram ninguém menos que o governador da parte norte do Império de Kai, onde estavam, passando por lá como se tivesse passado pela fronteira tão protegida da planície. O que diabos o governador da zona norte do Império de Kai estava fazendo no reino de Kouka? Isso por si só abriu mais um questionamento que levou nosso grupinho a voltar correndo para investigar, fazendo mais uma vez o caminho das montanhas e chegando no lugar que eles sempre evitaram, a capital da tribo do fogo, a maior zona metropolitana da região norte de Kouka. As investigações foram não estavam levando muito a lugar nenhum, não. O importante mesmo acontece a partir do que vimos com outro personagem. Alguns dias depois, nós então voltamos para o vilarejo pobre, onde o Taejun, o segundo príncipe do fogo, tinha estabelecido um novo quartel-general para os seus homens, com o objetivo de assim convencer os seus soldados a ajudarem as áreas pobres onde estariam vivendo. No caso, Taejun estava todo feliz trabalhando na horta, arando a terra e finalmente tendo sucesso com os plantios, quando ele avistou ao longe algo que o assustou: um exército do Império de Kai marchando em sua direção. Assustado, porém determinado, ele já se pôs à frente com sua enxada, avisando para ir embora, ao que os soldados afirmaram que mesmo que não tivesse permissão para atacar os camponeses, se alguém tentasse os parar não teriam escolha além de atacar. Eles estavam achando que o Taejun fosse um camponês, tanto que quando um dos soldados de Kai o atacou, um dos homens do Taejun o salvou, e nessa hora o governador de Kai apareceu lá, já questionando: "Você é o segundo príncipe da tribo do fogo, não é?" Eu te juro, nessa hora eu pensei: fodeu-se! O Taejun estava imune enquanto fingia ser um camponês, mas agora que viram que ele é um nobre com soldados, eles não têm mais motivo para poupá-lo. Mas o exército de Kai simplesmente disse que os deixaria em paz e continuaram marchando. O próprio Taejun ficou em choque no mesmo questionamento que eu e todos os leitores. Seu exército não estava atacando nem os camponeses, nem os nobres e militares. O que diabos eles estavam fazendo invadindo o país?
A resposta ficou clara logo depois. O que realmente estava acontecendo é que o líder da Tribo do Fogo, pai de Taejun, tinha feito uma aliança com o Império de Kai do Norte, com um objetivo simples. Eles iam se juntar para atacar a capital de Kouka, e assim ele se tornaria o próximo rei. Por isso que eles estavam deixando toda a região da Tribo do Fogo em paz. E o exército unificado do Fogo de Kai marchou em direção à capital imperial. E quando estavam chegando, se viram encurralados por uma área rodeada por fossos e protegida por ninguém menos que o rei Suwon e os exércitos da Tribo do Céu e da Tribo da Terra. Finalmente explicando porque ele tinha ficado todo esse tempo tentando conseguir a ajuda da Tribo da Terra. Não para atacar um país vizinho, mas porque ele sabia que logo logo Kouka seria atacada e precisava de reforços para preparar uma emboscada. Batalha atrás de batalha, estratégia de guerra, e o nosso grupinho principal, descobrindo sobre o ataque, invadiram o meio da batalha, ali no meio da confusão, ajudaram o lado de Kouka derrotando os inimigos. Nesse momento, por acaso, a Yona e o Suwon se viram ao longe, mas estavam tão preocupados em vencer seu inimigo em comum, que não se deram ao trabalho de resolver as próprias desavenças. No fim das contas, o governador do Império de Kai mandou seus homens recuarem, mas o líder da Tribo do Fogo estava tão desesperado em continuar que quando um dos seus homens disse para desistirem, ele matou o soldado na hora. Seus soldados, no caso, não queriam morrer lutando por uma causa perdida, então um deles matou o líder do fogo para que a batalha terminasse e pudessem desistir. O grupinho da Yona fugiu, e após isso nós vemos Suwon e seus homens viajando para o Império de Kai para fazer um tratado com o tal governador. Eles iriam querer de volta aquela região do Império de Kai que muito tempo antes fazia parte do reino de Kouka. Ali seria reanexado a Tribo do Fogo, e eles poderiam ficar com uma quantidade enorme de sementes Isa para melhorar as condições dos vilarejos pobres. No caso, a região da Tribo do Fogo passaria a ser governada pelo filho mais velho do antigo líder, o irmão mais velho do Taejun. Os dois ficaram muito tristes quando souberam que seu pai tinha traído o reino de Kouka e foi morto por isso, mas não queriam repetir os mesmos erros, então juntos fariam dali um lugar melhor. Nesse momento, nós passamos a tomar uma certa conclusão, principalmente sobre o Suwon, porque todo mundo, quando assistiu e leu, achou que ele seria uma pessoa extremamente ruim por ter matado o pai da Yona e virado o novo rei. Por isso que sempre foi extremamente estranho ele ter feito uma atrocidade dessas, mesmo que antes ele fosse alguém extremamente bondoso, e logo depois ele continuou sendo alguém extremamente bondoso. Quando ele se encontrou com a Yona na cidade portuária, ele disse que não podia morrer porque tinha que realizar um objetivo. É muito provável que ele já tivesse descoberto com antecedência que estavam tramando a invasão, e vocês lembram que o antigo rei Iru era muito criticado por ser um pacifista covarde. Ele era tão contra a violência que não teria coragem nem de chamar a ajuda da Tribo da Terra quando fosse atacado, quem dirá preparar uma emboscada com antecedência como o Suwon fez. Então é muito provável que ele matou o antigo rei, exatamente porque sabia que ele nunca seria convencido com palavras a preparar uma guerra. Então a única forma de salvar o reino de Kouka seria passar o trono para alguém mais qualificado, ou seja, ele mesmo. Ele pode ter sim outros motivos para ter feito aquilo que ainda são um mistério, porém agora nós já perdemos um pouco essa ideia de preto no branco que tínhamos antes, de que ele era um vilão ou algo assim. Pode ser que ele só fez o que era necessário para proteger o reino. Após essa guerra, eu acho que finalizamos a primeira fase do mangá de Akatsuki no Yona, e a próxima fase já começa com a Yona e seu grupinho viajando para a Tribo da Água, a única das tribos que ainda não tinha aparecido. Nessa nova saga, pela primeira vez, a Yona vai fazer amigas mulheres, porque eu realmente ficava incomodado com a falta de personagens femininas nessa obra, que era para ser pro público feminino, mas no fim das contas só tinha a Yona. Olha, eu não tenho previsão de fazer a segunda parte de Akatsuki no Yona tão cedo, principalmente porque eu não curti muito como é fazer um vídeo de um mangá, além de ser trabalhoso ficar colocando as páginas do mangá que são preto e branco na tela, também tem a questão de que é melhor vocês lerem vocês mesmos do que assistir aqui, sabe? Então, talvez eu faça a parte 2 daqui a um tempo, só se vocês pedirem. Então, por enquanto, eu vou voltar um pouco para Light Novels. Como sempre, eu tenho que agradecer aos meus amores, os membros do canal que eu amo tanto. Eu estou falando de Cleitinho1006, Ricardo Santos, Emilaine Briette, Alice, Loli Suprema, Lúcia Isabelle, Mariane Loboguns, Rebeca Barros, Gabi Rocha, Cacau, Paloma Quintão, Samara França, Que Vidal, Bruna Lima, Igor Bergagnoli, Cláudia Linhares, Ana Foro, Cindy Alves, Oliviate, Anne Caroline, Rubiane Elias, Yuri Apolo, Aline Ventura, Curiosidades do Futebol,
Tayane Cunha e Eduardo Augusto. Meu Deus, eu estou ficando com cada vez mais membros, tá enchendo de gente. Eu tô muito feliz com isso, muito obrigado mesmo. E é isso, obrigado, espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.